Olá, povo de Deus, 34º domingo do tempo comum, 22 de novembro de 2020. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, e celebração do Dia dos Leigos. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 34, 11, 12, 15, 17, 1 Coríntios 15, 20, 26, 28 e Mateus 25, 31, 46. Ezequiel era um sacerdote profeta que foi levado para o cativeiro da Babilônia do século VI a.C. E lá ele teve que aprender a viver e exercer seu duplo ministério fora do templo. O capítulo 34 de Ezequiel traz a tradição do bom pastor, que atravessa a cultura judaica, chegando até os tempos de Jesus de Nazaré. Ele que atribuirá a si mesmo tal cultura, afirmando: eu sou o bom pastor. Assim, na festa de hoje, podemos agregar tal tradição e dizer: festa do Cristo Rei Pastor. Esse Rei Pastor, em protesto contra os reis do povo, decide ele mesmo pastorar suas ovelhas. Diz ele: certamente eu próprio cuidarei do meu rebanho e dele me ocuparei. Como o pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das ovelhas que andavam dispersas, assim cuidarei das minhas ovelhas e as recolherei de todos os lugares por onde se dispersaram em dia de nevoeiro e de trevas. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as levarei a repousar, diz o Senhor. Hei de procurar a que anda dispersa, tratarei a que estiver ferida, darei vigor a que andar enfraquecida, e velarei pela gorda e vigorosa. Hei de apacentá-las com justiça. Hei de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas, carneiros e cabritos. Frente a reis que eram chamados de pastores, que não tinham um mínimo de respeito pelo seu povo, que eram corruptos e sanguinários, ouvir essa profecia de que Deus tomará o posto destes reis e ele mesmo cuidará do seu povo, dá para se encher de alegria e de esperança. Dá para cantar o Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. 1 Coríntios 15, 20, 26, 28. A cidade de Corinto tinha uma das comunidades mais animadas, dentre as fundadas pelo apóstolo Paulo, que viveu por aí uns 18 meses, por volta dos anos 50 a 52, hospedado na casa de Priscila e Áquila, trabalhou e se dedicou à evangelização. A comunidade era composta por gregos muito simples, pobres mesmo. Alguns judeus também aderiram à comunidade, em menor número. Nessa comunidade tão cheia de membros ativos, dotados de inúmeros carismas, muitos pontos da mensagem da Boa Nova Cristã eram motivos de disputas e debates, sobretudo porque havia um choque com a cultura grega. Um destes pontos era a ressurreição, que para Paulo se constituía em questão fundamental da fé cristã. Ele, no texto de hoje, alicerça sua reflexão na ressurreição de Cristo e de todos os que aderirem ao Cristo. Os ressuscitados serão cidadãos do reino de Deus, que é o destino da nova humanidade dos ressuscitados. O reino de Deus será uma realidade onde egoísmo, injustiça, miséria, sofrimento, medo, pecado e até a morte, isto é, todos os inimigos da vida da humanidade, estarão ausentes definitivamente, pois terão sido vencidos por Cristo. Essa leitura foi escolhida para hoje, indicando que esse é o tipo de reinado do Cristo Rei.
Mateus 25, 31, 46. Concluindo o ano litúrgico dedicado ao Evangelho de Mateus, ao que chamamos de ano A, temos a descrição do juízo final como fecho das 3 parábolas antecedentes que vimos nos 3 domingos anteriores e que já nos vinham preparando para essa narrativa. As parábolas da vigilância têm agora a conclusão indicando que o que está em jogo na vida dos cristãos e o que está em jogo e o que eles devem preparar para o momento derradeiro. O texto de hoje é muito claro e transparente demais. Fala por si mesmo, como diz o irmão luterano Arteno Wilson Spiner. É de uma clareza e simplicidade, radicalidade arrebatadoras o texto de hoje. Via de regra, no entanto, já temos uma compreensão pré-definida do texto, que se caracteriza por uma falsa espiritualização que afirma: os pobres na verdade são os espiritualmente pobres. Pela moralização indevida que diz: se os pobres trabalhassem não teriam necessidades. Ou pela tentativa esperta de definir a partir de critérios próprios os necessitados pessoais, dizendo: minha primeira responsabilidade é com a minha família e comunidade. E ainda pela interpretação do cumprimento do catálogo de caridade como caminho para a própria salvação, se escudando como os fariseus: se eu cumprir a lei, Deus me ajudará. Por diferentes meios, o que se busca mesmo é tirar a radicalidade do texto. É uma tentativa de moldar o texto à nossa personalidade ou caráter, tirando dele sua força profética. Seremos julgados pelos pobres e pelo nosso relacionamento com eles. Isso basta. Na verdade, temos que deixar claro que tudo que fazemos nas nossas comunidades deve estar orientado para entendermos o critério do julgamento final. Missas, batizados, crismas, novenas, romarias, terços, rosários, todas as nossas práticas sacramentais, devocionais, de nada servem se não entendermos que seremos julgados por nossas práticas de justiça, de busca do bem comum, de socorro aos pobres. Como diz o teólogo espanhol José Antônio Parola, o que vai decidir a sorte final não é a religião na qual viveram, nem a fé que confessaram durante a vida. O decisivo é viver com compaixão, ajudando a quem sofre e necessita da nossa ajuda. O que se faz às pessoas famintas, imigrantes, indefesos, enfermos, desvalidos ou encarcerados, esquecidos por todos, está sendo feito ao próprio Deus, encarnado em Jesus de Nazaré. A religião mais agradável ao Criador é a ajuda ao que sofre. A parábola de Jesus nos obriga a fazermos perguntas bem concretas. Estou fazendo algo por alguém? A que pessoas posso prestar ajuda? O que faço para que reine um pouco mais de justiça, solidariedade e amizade entre nós? O que mais eu poderia fazer? A solenidade de Cristo Rei é uma celebração muito recente até na igreja. Foi o Papa Pio XI que a criou em 1925. Naquele contexto, a igreja via como necessário reafirmar a soberania real de Jesus e de seus ensinamentos em um mundo que ia cada vez mais se afastando do Senhor. Essa solenidade bem que poderia ser chamada de solenidade de Cristo Rei Pastor, pois estaria mais próximo daquilo que Cristo realmente foi. O reinado de Cristo é de tal maneira voltado para as ovelhas dispersas, abatidas, massacradas,
que se distancia de tudo que é reinado que conhecemos no mundo civil. O reinado de Cristo se constitui nesse cuidado especial dos pobres. Por isso, somente entra no seu reino quem dos pobres cuidar com carinho e ternura, como Cristo. Não há reinado de Cristo sem a libertação real de todos os pobres das garras desse sistema neoliberal que privilegia somente mercado e lucro, e não a pessoa humana. Um beijo no seu coração e um bom domingo dos leigos e leigas para todos.